Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que assista esse áudio até o final, dê joinha, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos aqui para uma grande palavra aqui na Bíblia que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5, aqui versículo 38, o título ele diz a vingança. Então vamos ter muito cuidado, vamos assistir esse vídeo até o final, esse áudio, ou seja, ver o que Deus quer falar conosco neste dia de hoje. Esta palavra vingança, ela é tão perigosa porque isso é o instinto mesmo do homem. O homem, quando alguém faz um mal a ele se acha no direito de pagar com um mal pior. Mas esse não é o modelo que o nosso Senhor Jesus deixou para que nós viesse copiar. Não é esse modelo. Então nós vamos neste dia de hoje falar sobre esse assunto. O versículo de número 38 do livro de Mateus, capítulo 5, ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, antes a qualquer que te bater em sua face direita, lhe oferece também a outra face. Ah, meu irmão, como é difícil, né? Mas é a vontade do Senhor. Versículo 40 diz: e ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. 41. E a qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser emprestado. Louvado seja Deus. Então aqui está o título aqui que foi nomeado a vingança. Então o texto aqui é objeto de indagação e de admiração por ser tão desafiador. Esse texto ele é um texto bíblico desafiador, porque ele trata-se da atitude de amor total que Cristo manda, que demonstramos, louvado seja Deus, ao perverso e aos nossos inimigos. Mesmo na lei de Moisés, que funcionava um princípio de retribuição exata, era proibido a vingança, era proibido que membros de família inimiga tomasse a lei em sua própria mão para ato de vingança. Então o propósito do olho por olho era para estabelecer o fundamento da justiça. Os cristãos, eles têm o dever de completamente se separar da vingança. E conforme o texto aqui, nós devemos até permitir a pessoa perversa dobrar a injúria. Como é difícil, né? Alguém que ele faz o mal, você ainda permitir que ela venha dobrar a injúria que fez com você. Mas você sabe por quê? Porque é o padrão exigido por Deus. O padrão que Deus exige não é outro padrão, é o que Ele mesmo cumpriu. Ele crucificado, quando eles crucificaram Jesus, eles vendaram os olhos dele, eles bateram nele,
eles coroaram de espinho, eles zombaram do mestre. Mas Jesus, com infinita dignidade, do autocontrole, do amor, permaneceu calado. Você consegue entender isso? Eles bateram em Jesus, eles o escarneceram, eles zombaram, eles cuspiram, eles fizeram tudo, coroa de espinho na cabeça, mas o Senhor Jesus, com a dignidade dele, do autocontrole, permaneceu calado. Então, o que nós temos que ter é esse autocontrole, para nós executar exatamente da forma que o Senhor nos pediu. Então, não se vingar. Tem pessoas que não conseguem entender, não conseguem copiar este modelo, porque não se vingar, ela acha que isso é uma fraqueza, mas não é. Não significa de forma alguma ser um covarde ou alguém que não oferece resistência, não, de maneira alguma. Refere-se a um homem forte, a um homem cujo controle de si mesmo e cujo amor aos outros é tão poderoso que rejeita, ou seja, ele rejeita absolutamente qualquer forma cabível de retaliação. Você entende isso? Não revidar, não se vingar, não significa que você é uma pessoa fraca, ou que você é uma pessoa covarde, não. Significa que você é uma pessoa, ou seja, que tem o controle. Você é uma pessoa que está imitando o que Jesus fez, é uma pessoa que está fazendo a vontade de Jesus, porque Ele não quer que nós venhamos se vingar. Às vezes alguém pode olhar de um lado para outro para você e achar que é porque você é medrosa, porque você é covarda. É não, você é uma pessoa forte e cujo controle está, ou seja, sobre você. Você tem o controle de si mesmo para executar a vontade do Mestre Jesus. Então devemos, pastor, recusar a satisfação da vingança, sim, o gostinho da desforra. O princípio aqui do texto é o amor, o amor altruísta de uma pessoa que, quando ferida, recusa-se a satisfazer o seu ego através da vingança. Você consegue entender o amor altruísta de uma pessoa que, quando ferida, ela recusa-se a satisfazer o seu ego através da vingança, porque o problema é o nosso ego. Isso é do homem mesmo, isso está em nossas vidas. Ou seja, a vingança ela massageia ao nosso ego, mas a vingança ela só vai multiplicar. Você vai ver, a vingança ela é uma ação de ódio, ela multiplica, ou seja, ela é multiplicadora do mal. É o que a vingança é. Então, se alguém faz o mal, você retribui, você só vai aumentar aquele mal. Então, a vingança, ela é uma ação de ódio. Se a pessoa não estiver cheia de ódio, ela jamais vai executar aquela vingança. Então, nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim vencer o mal com o bem. É a única coisa que nós podemos vencer o mal, é com o bem. Porque você vê as coisas quando acontecem, o mal, ele é assim, às vezes,
Ele faz até você parecer que ele venceu, sim. Ele pode vencer um período de um tempo, mas depois ele vai ser derrotado. O bem nunca perdeu por mal, senão não tinha graça alguma. Você sair do mal para ir para o bem, você viver sendo pisado, caluniado, caluniada, você vivendo, vamos dizer, lhe enfergando como pano de chão, não tinha futuro algum. Você suportar isso, se o mal é quem é o vencedor, você seria do mal também, mas não. Ele parece, até eu conheço um texto bíblico, você que vai me ouvir também, deve conhecer, está lá no livro de Neemias. Ali você lendo do 6, Neemias capítulo 6 em diante ali, você vai ver, quando Neemias, chegou a notícia a Neemias, que o povo, ele estava numa boa, na fortaleza de Suzã, ele era copeiro do rei, ele estava uma bênção, mas quando chegou alguém que vinha da cidade, ele perguntou como é que estavam os irmãos, disseram que estavam em miséria, estavam em desgraça. Então Neemias, ele pediu ao rei para que o permitisse que ele fosse ajudar aquele povo. Ajudar como? Levantar os muros, cuidar da segurança, da restauração. Então ele alcançou o favor do rei. Ei, depois que você alcança o favor do rei, depois que eu alcanço o favor do rei, não tem quem possa lhe derrotar. Pode até parecer por um período de um tempo, mas ele vai perder, ele vai ser envergonhado. Então lá o mal se levantou-se, usando uns tal de Sambalate que tem hoje ainda, usando esse povo do mal, porque eles estão aí multiplicados muitos, mas não te preocupa não, eles se levantaram contra, eles até inventaram mentira, disseram que o matar Neemias, eles fizeram tudo, eles zombaram, olha, eles conseguiram parar a obra pelo ano, mas Neemias não parou, não deixou de crer, nem parou de trabalhar. Não pare de orar, não pare não. Continue, que você vai ver o que é que vai acontecer. Então, quando pensa que não, aquelas mesmas pessoas que foram contra a Neemias, elas mesmas foram ordenadas a ajudar Neemias. É assim que vai acontecer. Aquelas pessoas que zombam de você, aquelas pessoas que caluniam você, aquelas pessoas que têm feito tudo isso, não te preocupa não, que depois que Deus ordenar para elas te servir, elas vão te servir, elas vão chegar na tua casa e vão perguntar e o que tu estás precisando, o que é que tu quer que elas façam. Então não deixa o teu orgulho derrubar a obra de Deus, não, continua e deixa ela ser usada para te ajudar, porque é assim que essa palavra diz. Louvado seja Deus, porque Deus não quer que nós venhamos se vingar. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel. Não retribuímos, ou seja, não retribuir o mal com o mal, e sim vencer o mal com o bem. O ódio, ele multiplica o ódio, e é tão perigoso para a pessoa que odeia, quanto para a pessoa que é a vítima. Preste atenção a isso aqui. Não devemos retribuir o mal com o mal, e sim vencer o mal com o bem. O ódio, ele multiplica o ódio, e é tão perigoso para a pessoa que odeia, quanto para a sua vítima. Ou seja, ela faz mal, é as duas pessoas, ela destrói. Eu consegui algo através do Senhor Jesus, durante a minha vida de fé, pela misericórdia dele, é não guardar ódio, porque ódio apodrece os ossos, adoece a pessoa, rancor. Você vê a pessoa cheia de enfermidade, ela é cheia de ódio,
ela é cheia de coisa que fizeram com ela, parece que ninguém presta, só ela mesma. Não, é só se desvaziar daquilo e soltar. Você acha que essa hora eu estou aqui na igreja gravando? Você acha que eu vou prender uma pessoa dentro de mim? Para onde eu for carregar ela dentro de mim? Não, eu solto ela. Eu costumo dizer que eu solto ela para ela ser mordida e ferroada por muriçoca, para ela o sol queimar ela também. Eu não vou viver com essa pessoa dentro de mim, porque uma pessoa carregar a sua estrutura já é muita coisa. Imagine você ter 10, 20, 30 pessoas dentro de você que lhe fizeram mal. Não estou dizendo aqui que você está errado, não. Estou dizendo que nós podemos se ver livre disso. Nós não precisamos carregar essas pessoas dentro de nós para elas nos massacrar, para elas nos acabar, não. Eu solto elas para mim poder suportar só a cruz, que Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi a ordem que o mestre deixou. Então o ódio ele fere todas as partes, mas acima de tudo, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Você sabia disso? O ódio, ele fere todas as partes. Ele fere, você está vendo? Ele fere todas as partes. Mas acima de tudo, o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. A vingança, ela incentiva a irresponsabilidade, que incentiva o mal. Está lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 14. Então tu presta atenção que o ódio ele fere todas as partes, mas acima de tudo o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Então presta atenção a isso. A vingança, ela incentiva a irresponsabilidade. Então, se eu tenho um desejo de vingança, ela incentiva em mim a irresponsabilidade. Depois que a irresponsabilidade está gerada no meu coração, eu vou ser incentivado a fazer o mal. Aí então, como é que nós podemos defender a vingança? Não. Nós temos que lutar para nós não executar a vingança. E você vai ver aqui na frente, um pouco aqui, você vai ver a quem pertence a vingança. Mas eu quero pedir a você que abra o seu livro sagrado, lá em Romanos, capítulo de número 12, para nós ler aqui o menos 2 versículos. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 14. Louvado seja Deus. Ele diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não seja sábio em vosso próprio entendimento. Então aqui, ele nos dá uma instrução aqui em Romanos, capítulo de número 12, o versículo 14. Ele nos dá aqui uma instrução. O 14 ele diz aqui: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Sabe por quê?
Porque você amaldiçoando é aquilo que eu acabei de lhe dizer, que o problema da vingança abasta o pensamento, o desejo para lhe fazer mal. Mas continuando aqui, a vingança ela é prerrogativa de Deus. Por quê que ela é prerrogativa de Deus? Porque ele diz aqui, olha, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então é uma prerrogativa de Deus. Ele diz que a ele pertence a vingança. Versículo 19 de Romano, do capítulo 12. Capítulo 12 de Romano, versículo 19 diz: não vos vinguei a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando ele diz assim, dai lugar à ira, não é dar lugar à sua ira, não, é dar lugar à ira de Deus, porque quando eu e você se vingamos, Deus vai fazer o quê? Nós aí estamos ferrados, porque nós passamos na frente de Deus e tomamos o que era para ele fazer, eu fiz. Então é uma prerrogativa de Deus, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo também, ele proíbe a prática da vingança, não porque ela seja errada em si mesmo, mas porque é privilégio de Deus e não do homem. Você entendeu? Não é que você esteja errado e eu, pelo desejo de uma vingança, nós querer se vingar, não. Mas é porque é uma prerrogativa e é um privilégio de Deus. Nós não podemos tirar o que Deus deixou determinado para ele fazer. Nós não podemos se colocar no lugar de Deus para executar uma vingança. Ele diz, minha é a vingança. Então deixa com o Senhor. O cristão, ele tem que se sentir livre do desejo da vingança, não só da ação, mas também no seu coração. Preste atenção, isso é forte. Isso aqui é muito forte, mas muito. O cristão, ele tem que se sentir livre do desejo da vingança, não só da ação. Porque se eu não executar a ação, se você não executar a ação, mas se você viver desejando aquela vingança, você e eu estamos errados. Nós temos que se ver livre, é também do desejo do coração. Então a vingança, ela é sutil, ou seja, a vingança sutil das palavras também. Muitas vezes nós vingamos fazendo contra quem nos desagrada uma retaliação com palavras. Nós vingamos falando mal dos outros, transmitindo desonra uns aos outros. Mas está aqui ainda, no livro de Romanos, capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, é só Bíblia isso aqui. O versículo 10 é que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então ele manda que o mandamento é amar uns aos outros. Louvado seja Deus. Às vezes vingamos sim com palavras, falando mal um dos outros, transmitindo desonra uns aos outros. Amai-vos cordialmente, é o que ele diz, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Não devemos viver uma mesquinha, sabe? Nós não devemos viver ali limitado. Não devemos, porque
queremos ser modelo de quê? Modelo de Cristo ou modelo do mundo? Porque se nós quiser ser modelo do mundo, nós vamos viver preocupado com o que o mundo diz de nós. Não. Nós temos que ser modelo. Nós temos que ser modelo do que Cristo nos ensinou. O mundo, ele ama o que é seu. Está escrito na palavra do Senhor. Ele ama o que é seu, ele odeia o que é de Deus. Por isso que o mal, ele parece que está liderando. Nós vamos viver uma época agora, eu já tinha falado muito disso, sobre a época. Então o povo eles estão mais ou menos parecido com aquelas épocas do passado, mas isso está na mão de Deus. Ninguém se engane não, que Ele está no controle. Então deixe a vingança com Deus, porque Deus é quem é poderoso para julgar, para saber quem está certo, quem está errado. Não eu e você. A nossa vingança, a nossa justiça, ela é como trapo de imundícia na presença de Deus. Então, quando você se mete com vingança, você está tirando o que é para Deus fazer. Então, eu não me vingo, eu deixo na mão de Deus. E tenho 30 e poucos anos de fé e sempre vi Deus agir. E Ele vai agir. Pode deixar com Deus que Ele vai agir. Ele diz: a mim pertence a vingança. Então é uma prerrogativa de Deus e você não pode tirar e eu não posso tirar. E quero pedir a você para nós fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse dia de hoje, meu Deus, queremos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Queremos apresentar, meu Deus, as nossas famílias e pedir ao Senhor que dos altos céus venha olhar com o seu olhar de misericórdia, com o seu olhar que o Senhor olhou para aquele povo escravizado no cativeiro do Egito, que ali tinha sido, Senhor, culpa deles mesmos. O Senhor tinha entregado eles. Eles foram escravizados porque eles eram culpados mesmo, porque o Senhor é santo, santo, e o Senhor é o próprio amor. Mas ali, meu Deus, o Senhor ouviu o clamor daquele povo, sofrimento, e aí o Senhor se compadeceu e levantou Moisés para o libertar. Então, Senhor, venha ouvir esse clamor sobre essa terra, esse clamor que parte daqui, que muitas pessoas oram ao Senhor, que o Senhor venha se inclinar para nós e venha ouvir, venha dar autoridade ao pai, autoridade à mãe, autoridade ao avô, Senhor, autoridade sobre aquela pessoa que está sendo cabeça dentro da casa, na responsabilidade, sendo, ou seja, Senhor, quem cuida dos seus filhos, dos netos. Meu Deus, que ela venha ser uma pessoa que venha ter autoridade, que venha ter sabedoria, meu Deus, para ensinar os filhos, para ensinar os netos, porque só assim, meu Deus, eles não se desviarão quando crescer, é o que diz a sua palavra. Mas se nós ensinar de acordo com a palavra do Senhor, às vezes nós dissemos que os nossos filhos não deram, mesmo que a gente esperava que eles fossem, mas a gente é quem falhou na educação, meu Deus, porque a sua palavra ela é fiel e verdadeira, quando ela diz lá em Jeremias 1,12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aí o Senhor diz que passará céu e terra e a sua palavra não hão de passar. Então o Senhor diz para ensinar a criança o caminho, que quando ela crescer não se desvia do caminho. Então se nós ensinar uma vingança ao nosso filho, quando é no futuro nós queremos que ela venha obedecer o que, Senhor? É o que nós ensinamos. Então
Então, Senhor, nos abençoe. Abençoe nós, chefe de família, meu Deus, para que nós possa, através da graça, Senhor, favor não merecido, mas comandar as famílias, Senhor, a autoridade que o pai vier falar o que é certo, quando esse jovem chegar lá fora, ele não vem absorver o que o maligno tem para colocar dentro dele, porque isso é o que está acontecendo, Senhor. O que vem da tua parte, o povo diz que é errado, o que vem da parte do maligno, eles diz que é certo. Então, no nome de Jesus, nós vamos ter vitória. Compartilhe esse áudio com as pessoas e me ajude a divulgar esta palavra. A vingança pertence ao Senhor, no nome de Jesus.